Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e hoje vamos falar um pouco sobre gestão do escritório. Vocês estão prontos? Vamos lá? Antes de começarmos o vídeo, já é de praxe inclusive, deixa seu like, compartilha o vídeo, já segue o canal que tem muito vídeo bom vindo por aí, tá certo? Ó, gente, pra quem me conhece, quem assistiu o primeiro vídeo, corre lá. Eu sou sócia da doutora Letícia Moté e juntas temos dois escritórios, o Moté Romão Aracaju e o Moté Romão Paripiranga. E para gerir e para fazer a gestão desses escritórios não é nada fácil, porque além de sermos advogadas, nós temos que ser um pouco administradoras também. Nesse vídeo eu vou contar para vocês quais são os 4 pilares para uma boa gestão do seu escritório. Tudo que vai ser dito aqui nesse vídeo, assim como nos outros, é aplicado por mim na prática e vem funcionando bastante. O primeiro pilar para uma boa gestão é a parte administrativa. Nessa parte administrativa, a gente vai englobar da compra de uma resma até a organização e o direcionamento de quem vai fazer o quê. Ó, gente, é uma coisa que não é nada fácil. Quando a gente tem dois escritórios, são duas estruturas físicas, são dois gastos fixos, são duas compras diferentes, seja de produtos de limpeza, seja de produtos para o próprio escritório. Então, na parte administrativa, o que é que você tem que pensar? A parte administrativa você vai olhar para o seu escritório, olhar para a sua estrutura, ver o que estruturalmente está precisando, ver bens que estão precisando, melhorias, que venham a somar no seu ambiente. E tem também a parte de estratégia. Quais são as estratégias que nós iremos usar para captar mais clientes? Quais são as estratégias que iremos usar para ter mais honorários? Então, a parte administrativa que você precisa ter bem sólida é, se você for sócio, a divisão de quem vai fazer o quê, de quem é esta responsabilidade. Então, quando você delimita essa responsabilidade entre os sócios dessa sociedade, assim como a gente faz lá no escritório, fica menos carga administrativa para você fazer. Então, por exemplo, você pode, se você for sócio, chamar seu sócio e dizer, ó, você vai ficar responsável por fazer a compra mensal do que faltar. Ou vocês podem sentar em uma reunião, e é importante ter reunião todo final de mês e início de outro de preferência, para ver metas, para ver clientes, para ver qual foi o saldo que entrou. E aí, quando a gente fala em saldo que entrou, a gente já parte para o segundo pilar, que é o pilar financeiro. É o pilar que você precisa entender, e é um dos mais complexos de entender, é que o escritório, o seu escritório, ele tem que caminhar sozinho. Caso seja um advogado autônomo que tem esse escritório sozinho, ou tenha sociedade, afins, você tem que entender que você trabalha para o escritório e não ao contrário. Não, o escritório trabalha para você. Tem uma frase que eu ouvi há um tempo e eu carrego muito comigo, que é: empresa rica, dono pobre. Não vamos levar ao pé da letra, obviamente, mas é importante dizer que a sua empresa tem que estar saudável. A questão financeira de uma empresa, e a gente sai do escritório da advocacia para falar realmente de empresa, do escritório como empresa, é que ela precisa estar respirando. Ele precisa estar pelo menos 6 meses pago todas as contas fixas, e aí você vai ter que ter esse controle de qual é o gasto mensal fixo, ou pelo menos uma média de gasto mensal fixo, para que você consiga adequar a sua advocacia, adequar os seus honorários, adequar o que você está recebendo para o escritório. Por quê? Principalmente para quem tem sociedade. Atenção, o cliente não é seu. Então, o dinheiro que entra de honorários não é seu. O dinheiro que entra de honorários, a verba honorária que entra é do escritório. Então, primeiro a gente vai pensar no escritório, para depois pensar nos sócios, enfim, para pensar
no advogado. Então, primeiro, sempre a gente pensa no escritório. Sempre a gente pensa no escritório. E depois o advogado. Então, não pode, por exemplo, estar o advogado rico, cheio de honorários, e o escritório na falência. Não pode. Então, bote sempre na cabeça de vocês, quem tá aqui me assistindo. O escritório, ele tem que caminhar sozinho. Você tem que dar, né, um tempo, meses, eu diria de 6 a 1 ano, para que o escritório respire tranquilamente e que você possa, daí, tirar o seu prolabore e afins. Então, preste muita atenção nesse pilar financeiro, só para não deixar passar batido. Pessoal, é muito importante entender que mesmo você sendo o dono da empresa, você não pode chegar a qualquer momento, qualquer horário e sair tirando o dinheiro do escritório. Não funciona assim, né? Se possível, de preferência, no final do mês, depois que bater todas as contas, vocês vão e retiram o valor que entendem possível e necessário. Então, tenha sempre uma planilha de gastos. Tem programas que fazem isso. Bata as contas, tenha uma conta direcionada só para o escritório. Faça uma planilha de gastos. Se gastar com uma água mineral, que seja, coloca nessa planilha, porque é fundamental para qualquer empresa, inclusive o escritório da advocacia, que seja tudo muito claro, né? Essa parte financeira muito clara e muito amarrada. O terceiro pilar é o relacionamento com o cliente, e esse pilar é muito importante. Isso porque quando você tem um escritório de advocacia, você tem que manter um padrão de atendimento, manter um padrão de qualidade, manter um padrão que o seu cliente entre e que saiba aquele escritório, não necessariamente aquele advogado, mas aquele escritório é muito bom. Aquele escritório tem advogados muito competentes, muito atenciosos. Então, o que eu sempre digo e o que eu faço aqui no escritório, tenha sempre a sua lista de clientes. Se não for possível ser por um programa pago, que seja pelo menos no Excel, tenha essa lista de clientes em que você passe mensalmente, independentemente ou não de ter andamento processual, passe um relatório mensal informando o que aconteceu no processo ou o que não aconteceu, ou porque ele está parado. É importante para o cliente esse feedback. Então, no momento que eu, Kemila advogada, passo um feedback para o cliente e digo, atenciosamente, Malta e Romão, naquele mesmo instante o cliente já vai pensar, é a advogada do escritório Malta e Romão. Então, o seu escritório ele vai ser elevado, certo? Pensem sempre nisso. O relacionamento com os clientes é sim um dos pilares e uma das bases para uma boa gestão. Então, quando você tem todos os seus clientes detalhados, se porventura, né, no seu escritório tiver causas em que seja necessário pagar antes desse prolabore, é bom ter anotado quanto foi que entrou, se dividiu, se não dividiu, separar as pastas dos clientes, né, separar procurações, contrato de honorários, ter sempre um drive atualizado ou o programa que você ache interessante utilizar para colocar suas petições. Tenham tabelas com os clientes, isso é transparência e organização. Então, quanto mais organizado o escritório é, mais fácil é de poder fazer esse gerenciamento, certo? E aí a gente vai para o quarto e último pilar, que é a equipe. Um dos pilares mais importantes é a equipe. Isso porque uma boa equipe eleva o nome do seu escritório. Então, se você tiver 3 bons pilares, mas não tiver uma equipe que caminhe junto com o escritório, que agregue, que some, te digo, querido colega advogado, vai ser muito difícil manter esse escritório. Sim, porque ele tem que estar todo alinhado, né? Esses 4 pilares, eles têm que estar alinhados e a equipe precisa estar alinhada. Então não adianta nada eu contratar um estagiário que tem experiência, por exemplo, em criminal, se a minha área é previdenciária e eu preciso de estagiário para previdenciário. Então o que é que eu posso fazer? Se ele só fazia criminal antes, então ele só trabalhava com isso, e eu quero trazer ele para o previdenciário, o que eu preciso fazer é capacitá-lo. Lá no escritório, inclusive, a gente tem cursos que nós compramos, o escritório comprou, então o Malta e Romão comprou cursos, nesse caso de previdenciário, para que nossas estagiárias consigam se aperfeiçoar
e aprofundar um pouco mais naquela matéria. E, consequentemente, me ajuda, consequentemente, ajuda o escritório, e, consequentemente, os clientes estão mais satisfeitos. E o nome Noté Romão, no meu caso, é levado. Então, percebam que para uma boa gestão, esses 4 pilares, eles têm que estar alinhados. Você tem que estar com um administrativo organizado, um financeiro batendo certinho, um financeiro super organizado. Você precisa ter cliente, você precisa ter essa organização do cliente, você precisa ter esse feedback com o cliente e você precisa de uma equipe pronta, uma equipe preparada, uma equipe que traga a camisa deles e some com a do seu escritório. Então, resumindo, são 4 pilares. A parte administrativa é essencial, a parte financeira totalmente essencial, a parte de lidar com o cliente fundamental e a parte dos colaboradores também de muita importância. Eu espero ter te ajudado e que você saia desse vídeo com uma visão um pouco mais ampla do que é que a gente pode fazer e de como gerir bem um escritório. Aguardo você no próximo vídeo, tá?